Fala, meu bom! Tudo bom? Mais um vídeo na Prime começando e hoje acho que é um dos vídeos mais especiais que a gente teve até hoje no canal. Hoje a gente vai ter um bate-papo com um convidado que é muito especial. Se você é charuteiro, fica nesse vídeo. Pedrão, solta a vinheta. Bom, pessoal, como eu disse pra vocês, a gente trouxe um convidado sensacional aqui. A gente trouxe o Bruno, que trabalha na Daniman. Bruno, se apresenta aí pro pessoal. Olá, pessoal, eu sou o Bruno Marques, eu sou embaixador da marca Daniman, gestor da marca no mercado de São Paulo e Rio de Janeiro. Sensacional. Cara, a gente tá muito feliz de trazer o Bruno aqui, eu agradeço de coração sua presença, por estar aqui com a gente trazendo mais informações sobre charuto. E eu e o Bruno, a gente vai trocar uma ideia aqui para trazer informações, curiosidades sobre charuto, falar um pouco sobre a Daniman no Brasil, como ela chegou. Então, Brunão, vamos começar por isso, cara. Como que a Daniman chegou no Brasil? Como é a produção de charuto? Como funciona aqui no Brasil o esquema? Então, a Daniman, cara, ela foi fundada pelo Geraldo Daniman. Geraldo Daniman é um alemão. Ele veio para o Brasil aos 21 anos de idade. Ele veio especificamente para explorar a região da Mata Fina na Bahia. Porque o tabaco nacional ele sempre foi muito prestigiado na Europa. Então, desde aquele tempo, quando o tabaco já estava acontecendo uma movimentação, uma impulsão nos consumos do tabaco, o tabaco brasileiro já era muito almejado e ele veio para o Brasil justamente para explorar nosso terreno aqui, nossa área, pelo potencial na produção de tabaco. Com 21 anos de idade, ele veio para cá em 1872. Hoje a Daniman é a segunda fábrica mais antiga em funcionamento. E na história do tabaco, ela é a quarta ou a quinta, né, que não existe documentos que comprovem exatamente. Mas ela é a quarta ou a quinta mais antiga na história do tabaco e em funcionamento hoje, ela é a segunda mais antiga no mundo. Cara, muito legal. Mas como funciona a produção do charuto em si, assim? O tabaco, qual que é a diferença das folhas do tabaco? Como ele é enrolado? Como que funciona isso? Na história do tabaco, o apreciador de charuto hoje, existe muita história. Então, por trás de uma produção de charuto, a gente não só aprecia a região, a forma de produção, tem uma história por trás disso também que é muito valorizado. A exclusividade do tabaco. Cuba tem ali seus charutos muito valorizados por ser uma região muito pequena e a capacidade de produção de charuto deles é muito reduzida. Por isso que o tabaco cubano acaba sendo muito valorizado e prestigiado no mundo inteiro. Geraldo Daniman, quando ele veio para o Brasil, ele veio com o intuito de fazer o melhor charuto do mundo. Então ele criou vários métodos de produção, tanto procedimentos na produção, quanto métodos de plantação no tabaco. E a gente mantém essa ancestralidade até hoje. A gente só trabalha com tabaco reserva, né? E eu gosto de falar o que é um tabaco reserva para desmistificar, até porque muitas pessoas não sabem o que é um vinho reserva, uma bebida reserva. Eu vou ser honesto, cara, tabaco reserva é um conteúdo que eu não conhecia. Como funciona? O tabaco reserva é bem semelhante ao vinho. Quando a gente fala de um vinho ou de um tabaco reserva, é quando todos os elementos da natureza contribuiu para o cultivo daquele determinado produto naquele ano. Legal. Ou seja, para a produção de tabaco reserva, é quando o sol estava perfeito, choveu a quantidade perfeita de água, a umidade estava perfeita, o terreno estava perfeito, assim como no vinho. Diferente do que a gente vê vinhos reservados, aquilo ali não tem nada a ver com vinho reserva. O tabaco reserva segue esse mesmo método de produção. Então, assim, um tabaco reserva, a gente não tem todos os anos. A gente tem média de 4 em 4 anos. Então, a Daniman passa 4 anos sem produzir tabaco para charuto, esperando ter uma safra reserva para ter uma regularidade nos seus produtos. Porque assim, como a produção de tabaco todo ano tem, e varia muito, um ano foi mais calor, outro ano choveu mais, outro ano choveu menos, isso interfere também no sabor. Então nós queremos ter uma regularidade de sabor. Uma forma é só com tabaco reserva. Então quando você vai apreciar um charuto Daniman hoje, você sabe o que você vai encontrar ali. Um padrão de qualidade, de sabor, de entrega de sabor, e não desmerecendo as outras marcas. A Daniman hoje a gente tem condição de produzir tabaco de 4 em 4 anos, uma média, porque quando a gente não tem tabaco reserva,
a gente exporta esse tabaco para fora. O Brasil é líder de exportação de tabaco, uma coisa que poucas pessoas sabem. Eu não sabia disso também não. Bem Exatamente. Legal, Café, cacau, tabaco. A gente tem um festival na Bahia que se chama Festival Origens. A gente exalta os 3 Cs do Brasil, que são as nossas 3 potências. O café, o chocolate e o cacau. Não, Café não, café. Charuto. O charuto, o cacau e o café. Perfeito. Então tem um festival que a gente fala, os convidados se aprofundam na produção dos 3 Cs. E lá fora, todos esses nossos produtos são muito bem valorizados. Uma outra informação interessante que poucas pessoas sabem é que no brasão da República do Brasil é uma folha de café e uma folha de tabaco. Então, para você ver como é uma grande potência o Brasil foi, sempre foi, até hoje ainda na exportação de tabaco, de café, de chocolate. E tem uma grande diferença no tabaco nacional para o tabaco do exterior? Eu digo, em produção, em sabor, tem uma grande diferença entre isso? Pô, legal, pergunta. Tem uma diferença. A produção pode variar muito de fábrica para fábrica. Eu costumo separar em 3 tópicos. Os nacionais, off-Cuba e cubano. Eu acho que todo mundo que vai começar a apreciar charuto pode classificar para você achar o seu paladar nesses 3 tópicos. O cubano, ele já é um charuto um pouco mais potente. Ele vai entregar muito sabor. Ele tem um fluxo um pouco mais preso. O fluxo é quando a gente vai puxar o charuto e a intensidade que a fumaça vem. O cubano, ele tem a característica de ter o charuto um pouco mais preso, porque as pessoas gostam dessa forma. O off-Cuba, que são República Dominicana, Nicarágua, outros países, eles têm o fluxo bem mais solto, porque como o cubano não entra no mercado norte-americano, quem está suprindo essa demanda são os charutos off-Cuba. O consumidor norte-americano, eles gostam do charuto com fluxo bem solto, aquele que você puxa a fumaça, vem muita fumaça, e ele não tem tanta potência. O nacional, ele se encaixa entre os dois, entre o cubano e o off-Cuba. É a meiuca ali, é o meio termo. Exatamente. Ele tem um fluxo, não é tão preso e não é tão solto, e a entrega de sabor também, nosso tabaco Mata Fina, ele tem uma característica de ter uma entrega de sabor bem interessante, assim, bem semelhante com Cuba, né, vamos dizer assim. Muito show, cara, muito show. Eu entendi, eu achei bem legal essa questão do tabaco reservado. Quais outros hábitos que a Dannemann tem na produção? Existe algum outro que diferencia ela realmente dos outros charutos nacionais e internacionais? Sim. Cara, a Dannemann hoje, eu vim do mercado de bebidas, já conheci algumas destilarias. E quando eu vi a produção de charuto Dannemann aqui no Brasil, eu não acreditei que estava no Brasil. E quando eu via o tamanho da Dannemann, como é feito o charuto aqui no Brasil, a tecnologia que é usada, o investimento, o cuidado que eles têm com a marca, com os funcionários. A Dannemann é a única empresa do mercado de tabaco que utiliza a osmose reversa. Que a gente retira todos os nutrientes da água e acrescenta só o que é interessante. Isso, se eu não me engano, é usado em indústrias farmacêuticas, poucos segmentos utilizam isso. E a gente faz isso porque a água da Bahia tinha excesso de cloreto, tem. E isso estava interferindo na queima do produto. Legal. Então, como a gente mantém essa ancestralidade de ter um produto perfeito, ou mais próximo possível da perfeição, a gente queria, de alguma forma, eliminar esse problema na queima. E a única alternativa que a gente teve foi retirar todos os nutrientes da água e acrescentar só o que é interessante para a irrigação do tabaco. Outra coisa, hoje a Dannemann, se não chover o ano inteiro na Bahia, a gente consegue produzir tabaco. Legal. É um diferencial. A gente não depende do clima. Lógico, a gente não vai ter um tabaco reserva do jeito que a gente quer, mas pro tabaco de exportação, hoje a gente tem uma unidade de pesquisa muito avançada, que consegue produzir o tabaco. A gente tem uma represa própria da Dannemann, a gente conta com mais de 1.000 hectares, e outro diferencial é a produção de semente da Dannemann. A Dannemann é uma das únicas empresas que eu conheço, pelo menos, não só no mercado nacional, mas que produz suas próprias sementes. Hoje a Dannemann tem mais de 1.000 hectares na fazenda, é muito grande. 1 hectare a gente separa só para produção de semente. Então existe uma triagem que a gente pega as melhores plantas
seleciona as melhores plantas, retira a semente dela e faz esse processo, repete esse processo várias vezes para a gente ter a melhor semente das melhores plantas. Isso é um grande diferencial também. Legal. Inclusive, gente, mais uma coisa bem legal que o Bruno trouxe pra gente foram algumas folhas de tabaco, as sementes do tabaco, pra gente entender um pouco mais sobre a produção e como é feito o charuto em si. Então, a gente vai trazer algo bem legal, então fica até o fim do vídeo pra você conferir todos os detalhes, beleza? Brunão, achei muito legal isso, toda a questão da história da Daneman, quais são os diferenciais dela. E eu queria saber de você, mano. Como é que você começou nessa história, cara? Que doideira, como você começou a se interessar por charuto? Porque eu sei que tem um público que às vezes enxerga o charuto como uma barreira, algo que não vai conseguir chegar. Putz, é uma coisa de mafioso. Não é, cara, é algo que pode estar no dia a dia das pessoas e elas não viram ainda. Como é que você chegou nisso? Cara, legal, é a primeira vez que eu vou falar isso aqui, porque... enfim, eu sempre participo de eventos, de workshop, eu gosto de saber dessas histórias também, de como as pessoas começaram. E a minha, assim, eu sempre gostei muito, eu sempre achei muito legal aqueles caras no filme fumando charuto, bebendo uísque. E eu sempre tive vontade de iniciar no charuto, só que esse ambiente sempre me intimidou muito, como você falou. Eu achava que era um ambiente para gente rica, mafiosos, e na verdade não. Aqui, legal o espaço da Prime Tobacco, que eu vi que aqui é possível alcançar esse pessoal. Eu acredito que assim como eu, tem muita gente que tem interesse em iniciar no charuto. E aqui você vai encontrar um atendimento legal, você vai ter uma variedade grande de charuto que vai caber no seu bolso, de bebida, de charuto, você vai ter uma orientação legal. Hoje você não necessariamente precisa ir a uma tabacaria tradicional, aquelas que a gente acha que a gente não vai conseguir ter acesso nunca. Hoje o charuto, como a gente já falou, está muito democrático, né? Então é legal o pessoal vir conhecer, ter a primeira experiência. Não é uma coisa como a gente imagina que é para pessoas ricas, pessoas que têm dinheiro sobrando, não. Hoje o charuto está mais acessível. Eu comecei com 24 anos, meu primeiro charuto foi experiência, não foi muito agradável. Eu fui ajudar um amigo numa mudança, a gente foi comemorar que ele estava tendo uma conquista. Aí eu tive a brilhante ideia de pegar um charuto num posto de gasolina, um charuto qualquer. Inventei, vai todo mundo fumar charuto, só que eu não sabia como cortar, como acender. Peguei o charuto e dei uma tragada e falei, isso aqui não é pra mim. Não funciona. Não foi porque é uma porrada no peito e, cara, a experiência não foi boa. E não tinha as informações que hoje a gente tem, como vocês estão trazendo, como as informações que a gente tem com a internet, que facilita muito a acessibilidade aos charutos, as informações. Então, eu convido o pessoal que tem vontade, tem curiosidade, a vir aqui ter uma experiência com a gente, né? Em breve a gente vai ter na prática aqui como é feito o corte. Legal. Já vai ser um grande passo para quem quer começar, tem a curiosidade, como cortar, como acender, a gente vai abordar daqui a pouquinho esse tema. Perfeito, cara. E eu lembro de uma coisa, quando a gente fala de história de charuto, o meu pai, ele trabalhou em banco por muitos anos, né? E eu acredito piamente que charuto, narguile são algo que trazem muito o social, trazem muito uma conversa, trazem muito essa dinâmica entre as pessoas. E o meu pai, quando trabalhava em banco, ele costumava levar os clientes deles para uma charutaria no centro, que comprava uns baita charutos muito caros. E eu acho que essa é a ideia, né? Quando você apresenta o charuto para uma pessoa e a pessoa começa a fumar, ela pode chamar um amigo e ter realmente uma troca que nem você trouxe dessa conquista do seu brother novo, né? O consumo do charuto é basicamente isso. A primeira vez que eu entrei em uma tabacaria, eu fiquei deslocado ali por 2 minutos. O charuto, assim como o narguilé, eu acredito, é uma ferramenta para você socializar com seus amigos. Celebrar, como a gente acabou de falar, celebrar uma conquista, se recompensar, socializar com os amigos ou, como tem sido para mim muitas vezes durante a pandemia, o charuto para mim é uma companhia. Eu gosto muito de charuto na hora de fazer uma leitura, no domingo antes de começar uma semana de trabalho também eu gosto ali de apreciar meu charuto, mas eu acho que o melhor acompanhamento que existe para o charuto, como você mesmo falou, não é uma harmonização com uísque
ou com outra bebida. O melhor acompanhamento do charuto é você estar com seus amigos Seu ali. brother do peito ali. Entendeu? É isso mesmo. E uma coisa, cara, eu lembrei disso agora aqui, a gente falou de charuto. Teve um colega nosso que ganhou um charuto daqui da tabacaria como forma de comemorar. Foi muito engraçada essa história. Ele ganhou um charuto para comemorar a formatura dele da faculdade. E ele ganhou um Romeu e Julieta, um baita charuto, um bom charuto. Ótimo charuto. E, cara, ele tava começando, né? E eu lembro que ele ficou muito bêbado na formatura, cara. E eu juro que foi a sensação, foi uma coisa... Ele pegou o charuto, apagou na sola do sapato e guardou o charuto no bolso. Então foi algo assim, que se o cara gosta de charuto e vício, você ia dar um soco na cara dele. Mas eu acho que, por essa questão do charuto, muita gente achar uma barreira grande, eles não entendem como começar. E é coisa simples mesmo, não é nem a questão de escolher o charuto mais barato ou que cabe no seu bolso, mas é como corta o charuto. E eu acho que a gente pode trazer isso um pouco no vídeo de hoje, a gente vai mostrar um pouquinho isso. Então, como fazer o corte do charuto, como você acende de forma certa, momentos de bater, como armazenar o charuto. Isso. E se você não viu meu vídeo de armazenamento de charuto, você está perdendo. Então corre e clica em um dos cantinhos aqui, que eu não sei qual que é, mas clica aqui em cima para assistir, hein? Mas é isso, cara, muito legal. A gente realmente aqui na Prime, a gente tem um espaço bem legal de charuto, a gente a gente quer deixar bem aberto esse espaço para os nossos clientes, que é algo que a gente gosta bastante. O cliente charuto é um cliente muito fiel aqui e que a gente tem um grande carinho. Legal. Bom, Brunão, a gente viu essa questão de acreditarem que existe uma barreira do charuto, que é essa barreira do status, de ser uma coisa cara, mas como que o charuto chegou aqui, de fato, nesse ponto? A gente sabe que o tabaco foi descoberto aqui nas Américas, mas como que levaram para lá e desenvolveram o charuto e isso virou um negócio de repercussão grande, assim, do jeito que é hoje? Cara, legal. Isso aí faz parte da história, assim. É bem interessante, eu gosto de contar muito para as pessoas como começou também, né? O tabaco ele foi descoberto quando Cristóvão Colombo começou a explorar aqui as Américas, né, nesses desbravamentos. Eles se depararam com os índios fazendo rituais com folhas envolvidas em barbantes, puxavam uma fumaça. Imagina para eles naquela época que nunca tinha visto ninguém fumar nada. Os índios puxando a fumaça, soltando pela boca, soltando pelo nariz. E alguns desses desbravadores se interessaram para saber o que estava acontecendo, para que eles usavam aquilo e levaram para a Europa, né? Os índios usavam aqui como rituais, como medicina, e eles levaram isso como uma novidade para a Europa. Só que poucas pessoas sabem. Na Europa, quando chegaram mostrando o charuto, entre aspas, né, que era o tabaco envolvido em folhas, acenderam, puxaram a fumaça, soltaram pelo nariz, pela boca, falaram, é coisa do demônio. Abominaram, proibiram. Durante um bom tempo na Europa era proibido qualquer tipo de fumo, de tabaco, enfim. E inclusive eles puniam. Uma das punições era arrancar a ponta do nariz. Caraca! Porque eles achavam que isso era ritual do demônio mesmo. E era uma loucura. Só que assim, como eles estavam desbravando as Américas, muitos marinheiros vinham, voltavam para a Europa, não tinha como não pegar, né, os tabacos. Então, eles vinham, pegavam essa cultura dos índios e levavam para Portugal, para Espanha, para diversos países. E aos poucos, eles foram descobrindo outras formas de utilizar o tabaco. E um embaixador da França, que vivia em Portugal, gostou da cultura. E a rainha Catarina da França sofria de enxaquecas. Isso é uma história legal. Até do nome do tabaco, né? E esse embaixador sugeriu que a rainha Catarina utilizasse o tabaco para melhorar essas enxaquecas que ela tinha. Gente, bom saber. Isso tem enxaqueca pra caramba. Depois a gente vai falar dos efeitos da nicotina real. E aí você vai entender o porquê disso. O nome desse embaixador era Jean Nicotine. Ah, olha lá. Nossa, que interessante isso. O nome da nicotina. Porque foi graças a ele que na Europa começaram a ter uma flexibilidade e começaram a ver o tabaco com outros olhos. Quando ele levou para a rainha Catarina, ela utilizou e teve melhora no quadro de enxaqueca, das dores de cabeça que ela tinha. Então, Jean Nicotine apresentou para ela o tabaco, né, em forma de... Enfim, eles tinham várias formas de utilizar, em pó, apreciando como, enfim, degustando, fumando.
E o nome do rapaz, do embaixador, era Jean Nicotin, por isso que se chama nicotina. Que interessante, cara. E muita gente acaba associando a nicotina como algo sempre maléfico, né? Claro, a nicotina tem a sua parcela de um agente de vício, que gera vício, mas associam a nicotina sempre ao cigarro, e não é só isso, né? A nicotina tem um outro efeito no corpo que também pode é usado até em alguns tipos de tratamento, como a enxaqueca, que você comentou. Exato. E é legal porque até para desmistificar isso, né? Hoje a nicotina ela é muito marginalizada por conta do cigarro industrial. Perfeito. E não, realmente, o charuto, o narguile tem 10 vezes mais nicotina que o cigarro. Perfeito. Só que o efeito da nicotina, erroneamente aqui no Brasil, eles associam extremamente ao vício. Mas não, o que causa o vício no cigarro são outras substâncias. Perfeito. A nicotina ela vai te dar uma sensação de bem-estar, de prazer, de concentração, é bem semelhante à cafeína. A cafeína ela vai te proporcionar muita energia física. A nicotina ela vai te dar uma energia mental. Ela vai te ajudar a se concentrar, ela vai te ajudar a você, enfim, ter um poder de concentração maior. Na Europa eles usam bolsas de nicotina para melhorar na concentração. Que isso entrou na moda lá na Europa. Eles têm bolsas de nicotina que o pessoal, quando está no trabalho, está estressado, eles utilizam para ajudar a se concentrar no trabalho e tudo mais. E aqui no Brasil ainda, infelizmente, é muito associado ao vício, ao cigarro industrial. E na verdade não. Inclusive é a nicotina que dá aquela sensação de prazer quando a gente degusta um charuto, como fumo um narguilé. Ou até o tabaco em si, quando você bola. Exatamente. Perfeito, cara, muito legal. Realmente a gente ainda precisa desmistificar algumas coisas do tabaco em si, não só da nicotina, mas do tabaco em geral, né? Cara, uma dúvida que eu tenho, que a gente até estava conversando um pouco e você me explicou bastante, mas é que existem 3 tipos de tabaco, né? Tem 3 tipos de charuto. O cubano, o que não é de Cuba e os nacionais. Dentro dos tabacos nacionais, existe alguma diferença entre eles? Existem algumas coisas que mudam o tabaco que a gente fuma? Sim, o que vai diferenciar é o blend, né? Cada marca compõe o seu blend. Toda marca tem um master blend, vamos dizer assim. É como se fosse no mundo da gastronomia quem inventa as receitas. Então, assim, quando a gente pega um tabaco, ele é composto por várias folhas. Certo. O que vai compor esse sabor são as folhas nas alturas do tabaco. Então, quanto mais alto, mais potente. A parte do meio da planta dá um equilíbrio na combustão e a parte de baixo dá um equilíbrio, um sabor, uma complexidade de sabor. Então, cada master blend de cada marca, eles compõem um blend da forma que eles acham melhor. Eles pegam 2 folhas do meio, mistura com uma de baixo, 2 de cima, experimenta. Legal. É bem interessante o processo de criação que eles utilizam para compor o blend. Na Dannemann, por exemplo, o Master Blend ele cria algumas opções de blend que ele acha que é o mais adequado. E existe um teste cego entre 8 pessoas, 4 no Brasil e 4 na Suíça. Que legal. E quando tem um consenso unânime, é aquele blend que vai para o mercado. Então ninguém sabe o que está fumando. Quando todos apontam entre aqueles 8 charutos, é o número 4, por exemplo, é aquele que a gente lança no mercado. Então o blend é realmente a mistura, né? É meio que a assinatura da marca. Exatamente. Meu blend é a proporção de folhas do meio, de baixo ou de cima que eu escolho para fazer o meu charuto. Exatamente. Muito bacana, cara. Exatamente. Bem legal. E assim, a gente antes da pandemia, a gente lançou o seminário Dannemann, que os participantes eles vão para a fazenda, eles não só acompanham a produção de charuto, mas a gente faz eles porem a mão na massa. Eles vão plantar, eles vão colher, eles vão carregar as folhas e no fim desse seminário você pode compor o seu blend e fazer uma tiragem lá. A gente colocou um limite de 10 caixas, mas para ser uma coisa simbólica mesmo. Então no fim do seminário você pode concluir, criar seu próprio blend para dar para amigos, para fazer o que você achar legal. E falar, esse charuto aqui foi o que fiz, você gostou? Exatamente. Show de bola, cara, legal. Ô Bruno, cara, uma coisa que eu achei muito legal na nossa conversa aqui, que a gente estava batendo papo, é sobre a questão do envelhecimento do charuto. Então, puxando um pouco dessa questão do sabor do blend, conforme o charuto ele vai envelhecendo, ele vai dando mais sabor, como funciona isso? Sim, sim. O charuto, conforme ele vai envelhecendo, ele vai perdendo, vamos dizer assim, agressividade de sabor e vai ganhando complexibilidade.
Ou seja, um charuto, eu vou usar a Dânima como exemplo novamente. Perfeito. Um charuto na Dânima leva 2 anos para ficar pronto. Sendo que desses 2 anos, pelo menos 1 ano a gente deixa descansando. Porque quanto mais novo o charuto, ele tem uma entrega de sabor mais agressiva. Entendi. Então, o ideal é você deixar esse charuto descansar por mais tempo possível, para ele perder essa potência, essa agressividade e ganhar complexibilidade de sabor. Porém, o tempo de vida tem um limite, né? Que estipula-se mais ou menos 10 anos do charuto pronto. Depois que ele foi torcido, armazenado, guardado no umidor, você pode contar em mais ou menos, não é uma regra, mais 10 anos. Se você tem uma caixa de um charuto, quando ela atinge 10 anos, o ideal é você fumar uma por ano para ver quando ele está começando perder ali aquela evolução de sabor, aquela complexibilidade. E aí quando você identificar isso, você começa a fumar ele ali durante o mês, começa a apreciar ele para ele não perder essa complexibilidade de sabor. Por exemplo, a Dânima, nós trabalhamos com charutos de 2010. Só que esses charutos eles não são armazenados prontos, eles são armazenados em câmaras frias. Então a gente não precisa contabilizar essa queda, porque ele dá uma reduzida nesse envelhecimento. Entendi. Então a gente consegue ter uma complexibilidade de sabor, um envelhecimento adequado, mas não vai ter aquela curva de decadência tão cedo. Então você pode ter aí o charuto por mais 10 anos, 12 anos tranquilamente. Entendi. Então é uma forma... gente, é importante lembrar isso. Sempre saber como armazenar o seu charuto. Sempre lembrando das dicas que eu dei nos vídeos anteriores. Que se você armazena seu charuto de forma boa, então ele pode envelhecer de forma positiva e deixar um sabor ainda mais gostoso na hora do fumo, certo? Exatamente. Eu acompanhei seu vídeo e é exatamente aquilo, sobre os cedros, a forma de armazenar, a diferença dos cedros, o armazenamento que vai preservar ali os aromas, os sabores, está perfeito. Bruno, aproveitando que a gente falou um pouco de armazenamento, toda essa questão, como que vocês lidam com o besouro do tabaco? A gente sabe que isso é algo inerente à produção do charuto, não tem como fugir. Mas como vocês lidam com isso dentro da fábrica? Cara, a gente tem um processo bem rigoroso para que isso não aconteça. Além de todos os cuidados que a gente toma nos nossos umidores, onde os charutos são descansados por 1 ano, existem várias armadilhas. Essa armadilha atrai, esse besouro se chama Lasioderma. A gente tem uma armadilha que ela atrai, ela é atraída, né? O Lasioderma é atraída por essa armadilha, e quando a gente identifica 1 ou 2 desses bichinhos, já acende ali o sinal de alerta, e aí a gente toma todas as providências com uma empresa especializada em detetização. Mas assim, isso nunca aconteceu na Dânima. A gente toma todos os cuidados, até o mais importante que a gente toma, além desses cuidados com o umidor, o congelamento do produto. Então, quando o produto ele é pronto, ele passa por um processo de congelamento, onde chega lá uma determinada temperatura, que eu não vou me recordar agora exato, Perfeito. Mas é uma temperatura muito baixa, que vai diminuir em quase 100% a chance de surgir Lasioderma. Lógico que Lasioderma, assim, se no decorrer do tempo, dependendo do transporte, do armazenamento, ainda assim pode surgir. Como você disse no outro vídeo, passou da temperatura ideal, o ovo pode eclodir. Perfeito. Só que esse processo que a gente inclui nos charutos diminui muito a chance disso acontecer. E na nossa fábrica, assim, nunca aconteceu de ter uma infestação, os cuidados lá é bem rígido quanto a isso. Muito legal, cara. É bem importante isso, que isso é algo que pode acontecer, não tem jeito. Exato. Depende de como você armazena, se o cara colocou num dia, pode ter até no momento errado, esqueceu, tem um tempero no lugar errado, já era, Exatamente. Pode perder o charuto por causa disso. Cena 5, take 1, charutão. Low! Ô Bruno, legal, cara. Mas deixa eu contar uma história pra você que até gerou um pouquinho de dúvida aqui entre a loja e como a gente abordar isso com os nossos clientes. O cara chegou aqui, ele pegou o charuto e falou, pô, esse charuto aqui tá meio duro, você precisa dar uma olhadinha na umidificação do seu móvel, né, do seu umidor. Mas, cara, a gente tem certeza que o nosso charuto é bem armazenado, a gente tem um
um controle bem grande do nosso móvel. E eu queria trazer isso para o pessoal que está assistindo, de como identificar que o charuto tá bom. Porque o charuto duro não necessariamente é um charuto que está seco, ele é um charuto que é a forma que ele foi feito, né? Exato. Você consegue explorar um pouquinho esse assunto pra gente? Como o cara pode ver que o charuto tá bom só dando uma olhadinha nele? Sim. Não, assim, quando a gente vai escolher um charuto, eu acho que tem alguns pontos bem interessantes pra gente verificar. No caso desse rapaz, o que ele pode ter visto que estava duro não deveria ser a umidade do local. Tem alguns charutos que ele pode estar com muito tabaco, então você encontra o tabaco com excesso, né? Ou uma certa rigidez. Isso acontece porque charuto é um produto artesanal, manufatura. Ele nunca vai ser um igual ao outro. E não é problema também de construção da fábrica. A torcedora, quando ela está fazendo esse charuto, ela pega um punhado de folha, coloca entre o capote e torce. Só que essas folhas estão úmidas. Então, conforme ela vai se ressecando, ela pode ir se acomodando e se ajeitando dentro. Então, isso pode gerar um entupimento, vamos dizer assim, e gerar uma rigidez em determinado lugar. Então, para você selecionar o seu charuto, o legal é você... Provavelmente o umidor vai estar legal, dificilmente você encontra um umidor fora dos conformes, mas para você não ter a surpresa de pegar um charuto entupido, você pode sim apalpar do começo até o fim. O charuto, ele vai estar levemente macio. A gente costuma falar que é bem semelhante a essa almofada aqui da mão. É bem parecida. Então você vai apalpando aqui e quando ele não está ressecado, esse charuto está perfeito. Ele não vai craquejar também, ó. A folha não está ressecada, ele está macio, não tem nenhuma imperfeição. E o charuto está ótimo para ser consumido. Umidade, ok. Provavelmente não tem nada travado. E está perfeito. É dessa forma, é basicamente isso. Pode apalpar o charuto inteiro para ver se não vai encontrar nenhuma rigidez. E ouvir se ele vai craquejar. Se ele não craquejar é porque o charuto não está ressecado, está perfeito. Que é o caso desse aqui. E diferentes charutos também são diferentes formas de... diferente sensibilidade. Esse aqui, por exemplo, ele é um charuto com as folhas mais espaçadas, certo? Exatamente. Então ele acaba sendo um pouquinho mais fofinho do que um que teria mais folhas junto. Isso, perfeitamente. Esse aqui tem mais folhas. Então você vai encontrar uma rigidez diferente desse. E vai do tato de cada pessoa. A pessoa também tem que ter um leve conhecimento para diferenciar de uma bitola para outra. Mas é basicamente isso, ele não pode estar... Se você encontrar alguma rigidez, provavelmente esse charuto vai estar travado. Muito legal, muito legal. Brunão, brigadão, cara, pela aula. Eu acho que a gente pode mover aqui para a prática. Então vamos mostrar pro pessoal como que corta o charuto, Bora. as formas certas, como lidar com o charuto já aceso, não é? Isso aí. Então beleza, então bora para a prática. Bom, pessoal, então o Bruno trouxe uma pá de coisa pra gente dar uma olhadinha aqui pra gente saber mais sobre charutos. A gente vai trazer tudo que você precisa para preparar o seu charuto, alguns charutos e as folhas, a semente, pra gente falar um pouquinho mais sobre esse universo que é tão vasto. Brunão, você quer começar apresentando aí pra gente as sementes, como Sim. funciona? Então, cara, aqui ó, para o pessoal ficar familiarizado com o que é o charuto. A semente do charuto, cara, ela é do tamanho de um grão de areia. Caraca, é pequenininha. A gente tem que misturar ela com foligem para o pessoal, na hora que for semear, pegar uma pequena pitada, colocar numa célula bem pequena, para depois de alguns dias, ainda assim vai nascer mais de uma muda. Essas mudas vão ser removidas manualmente. A pessoa responsável ela é capacitada para identificar a muda mais forte, né? A mais promissora. As outras são eliminadas e ela deixa apenas uma na célula. É muito pequena. Esse cinzeiro aqui dá para a gente semear São Paulo inteiro. Nossa. De tabaco, para você ter uma ideia. Aqui é semente pura, não está misturada com foligem ainda. Então, e aqui tá as folhas de tabaco. Legal. O miolo, né? O charuto, ele tem 3 partes. Ele é construído por 3 partes. O miolo, a capa e o capote. O miolo é essa parte aqui, é o que compõe o blend do charuto. As torcedoras, quando ela vai fazer determinada bitola, cada bitola tem uma receita, tem uma quantidade de folhas. Elas vão pegar, vão seguir a receita, a colinha que elas têm, uma folha, como eu já falei, do blend, uma folha de cima, uma folha de baixo,
vai colocar no capote e vai torcer esse charuto com determinada bitola que ela está produzindo. Perfeito. E a bitola, realmente o charuto já enrolado. É como a formação do charuto sem o capote ainda, é isso? A bitola é o tamanho do charuto, no caso, né? Existem diversas bitolas e o que vai determinar a bitola que você vai escolher é o seu tempo disponível para degustar um charuto. Perfeito, entendi. Pô, legal. Bom, e aqui é o capote. O capote é o que vai dar o formato cilíndrico para o charuto, na verdade, né? É uma folha um pouco mais rústica, mas é o que ela vai segurar o formato do charuto em forma redonda. Perfeito. Só que ela também faz parte do blend. Então a folha que vai ser um capote, ela também é selecionada de acordo com característica dos sabores que ela vai entregar. Entendi. Então eles pensam, quando eles vão compor o blend, eles já pensam também, putz, eu vou usar capote X Isso. porque vai adicionar uma nota X no meu charuto. Exatamente. Muito legal. Inclusive algumas bitolas ou alguns blends, o capote eles usam de determinada safra para alcançar determinado sabor. E a qualidade do capote também ajuda na questão de deixar ele mais cilindro ou não. Quanto mais cilindro, um capote mais resistente? Ou Isso, ele vai segurar, na verdade, ele vai segurar o formato cilíndrico. E depois vai vir a capa que a gente vai mostrar agora. A capa já é um pouco mais esteticamente apresentável, né? Vou mostrar a capa aqui, ó. E a capa, que é... A capa, cara, é complicado de fazer, porque tem que ter muito cuidado para manusear. Cada capa dessa daqui, cada lado da capa vai produzir um charuto, né? Cada banda, aliás. Então a capa ela tem que ser muito bem apresentável. Ela é o cartão de visita do charuto. Então quando você vai pegar um charuto, a capa tem que estar sedosa. Ela tem aquele aspecto de couro, elástico. Então a capa, a gente tem um cuidado muito especial na produção de capa também. E deve ser algo mais difícil, porque a capa tem que ser realmente resistente, né? Ela tem que ser ela tem que ser mais resistente ainda que o capote, certo? Exatamente. E porque ela tem contato ali. Então, isso que você falou faz todo sentido também. Porque existem capas de determinado tabaco que são mais frágeis e algumas que são mais resistentes. A capa mata fina, por exemplo, que é a nossa capa, ela é mais resistente, ela é mais rústica. Essa aqui é a Santo Antônio. Ela já é uma capa um pouco mais frágil, ela tem que ter mais cuidado ainda na hora de ser produzida, manuseada, enfim. E ela impacta no sabor, assim como o capote, ou menos? Ela tem menos presença ou é igual, a mesma coisa? Não, impacta diretamente no sabor. Essa capa aqui, por exemplo, no blend, no mesmo blend que a gente utiliza a capa mata fina, é o mesmo blend que a gente utiliza Santo Antônio. Só que ela vai dar um sabor mais equilibrado, por exemplo. Legal, muito bacana. Ela vai dar muito mais equilíbrio no sabor do charuto. Muito bacana entender um pouco mais. E a questão do blend também, cara, é um negócio muito complexo, né? Tudo aquilo que você trouxe antes do blend master, o cara saber combinar as coisas, é muito interessante. Exatamente, cara. Muito bacana. Exatamente. Bom, pessoal, agora a gente falou um pouquinho das sementes, do cultivo do tabaco, as folhas, explicamos um pouquinho como que se compõe, quais são as camadas do charuto, né? Agora a gente vai explorar o que você precisa para fumar o seu charuto e quais são as preocupações que você deve ter para ter esse hábito de forma seguindo todos os rituais necessários, não é, Brunão? Então, cara, o que você usa no seu dia a dia? Quais são as suas ferramentas? O que você se preocupa na hora de fumar seu charuto? Bom, para começar, já vai entrar na parte dos rituais, a etiqueta do charuto, né? Vamos dizer assim. Um dos itens mais comum é a guilhotina, né? Legal. O pessoal costuma chamar de cortador também, Isso, né? é o cortador. É o que vai fazer o corte no charuto para... Enfim, eu já vou explicar também como fazer o corte para você não estragar seu charuto. Beleza. Tem o furador, que aí vai variar do hábito da pessoa, se ela gosta um fluxo um pouco mais preso, um pouco mais solto, intensidade da fumaça, né? Porque o cortador ele vai fazer um corte completo no charuto. Esse aqui ele vai fazer apenas um furo. Então, vai vir um pouco mais concentrado a fumaça. Entendi. Então é muito mais uma questão de hábito. É como a pessoa está acostumada a fumar o charuto. Exatamente. Legal. Eu gosto de usar o cortador, principalmente assim, quando você pega certos hábitos, quando você pega um charuto que ele não entrega tanto sabor, você pode usar essa técnica para ele te entregar um pouco mais de intensidade. Legal. Então, se você gosta de charuto mais potente, mas você não tem um charuto mais potente ali ao seu alcance, você pode começar fumando ele com um furo e depois você vai
acertando com o cortador. E aí você vai alguma pegar coisa até assim. o hábito de quanto que você deve furar, né? Porque acho que esse é o Exatamente. segredo, né? Porque tem gente que arranca um pedação do charuto e, puta, aí não é a ideia. Exatamente. Tem que achar qual que é o seu limite e quanto você deve cortar o charuto. Exatamente, aí você vai achando o jeito que vai lhe agradar mais. Muito importante, o maçarico. Isso aqui eu diria até que é o mais importante, que não está nem na questão só da etiqueta ou do ritual. Quem gosta de seguir ritual, né? Ele obviamente está dentro. E, para quem estiver começando, maçarico de uma chama só. Por quê? A gente vai fazer o acendimento aqui, eu vou explicar melhor. O charuto, o maçarico, para quem está começando, quando ele tem mais de uma chama, a chance de você queimar o seu charuto é maior. Entendi. Pô, tem que tomar esse cuidado. E pessoal, esse aqui não é qualquer maçarico aqui, é o maçarico da Zippo. É uma novidade bem legal que chegou aqui na loja. E se você estiver procurando um maçarico que seja, porreta, que não te deixa na mão, eu garanto que o da Zippo é uma boa opção. Se quiser conhecer um pouquinho os modelos que a gente tem aqui, vem aqui na loja, eu convido você a experimentar os nossos maçaricos. O legal desse aqui é que ele vem essa caixinha só. Você pode colocar no case que você tem em casa e só adaptar ele e ele vira um maçarico para você fumar os seus charutos. Bom, e agora a gente vamos fazer o acendimento de um Corona Mata Fina, tá? Pô, legal. Aproveitando, a Dânima, a gente trabalha com duas capas, a Santo Antônio e Mata Fina. A Mata Fina é a capa nativa aqui do Brasil, é o tabaco brasileiro, é o tabaco Mata Fina. Ele vai ser um pouco mais encorpado, ele vai ter uma entrega de sabor um pouco mais acentuada. Quando vocês têm um charuto com uma entrega de sabor maior, você pode usar ele para acompanhar bebidas mais encorpadas, alcoólicos, com teor alcoólico mais alto, ou coisas com sabores mais marcantes, um chocolate amargo, um café, fica muito bom também. É o carro-chefe da empresa, o pessoal gosta do Mata Fina, só que assim, se você pega ele para acompanhar, por exemplo, com uma cerveja, se não for uma cerveja encorpada, ele vai atropelar o sabor da cerveja. Você não vai sentir sabor de cerveja nenhuma. Só vai sentir o sabor do tabaco, tá? O Santo Antônio, eu vou usar o nosso torpedo aqui como exemplo do Santo Antônio. O Santo Antônio, o charuto da Dânima com a capa Santo Antônio, ele vai te dar mais equilíbrio. Ou seja, por ele entregar esse equilíbrio de sabor, você consegue acompanhar bem com um vinho, com uma cerveja mais leve, com um gin que o pessoal está consumindo muito. Eu gosto do Santo Antônio, eu digo que ele é um coringa, porque ele vai bem tanto com coisas mais suaves quanto com coisas mais encorpadas. Bom, e aqui dá pra gente ver a diferença também, já para entrar no assunto da bitola, né? Aqui a gente tem uma capa Mata Fina, aqui o Santo Antônio. As bitolas nada mais é do que o seu tempo disponível para fumar. Essa aqui é uma bitola que ela é um pouco maior, mas ela tem menos folhas. Então, essa aqui vai dispor de uns 40 minutos de fumada. Legal. Já o torpedo, ele vai te dar em aproximadamente uma hora de fumada. Então, o que vai diferenciar nas bitolas, que é uma curiosidade que o pessoal tem, é o seu tempo disponível, né? Aqui a gente tem um Corona, um torpedo, aqui a gente tem um Gran Corona, que já vai dar aí aproximadamente 1h20 de fumada, e aqui o Toro, que também vai dar aproximadamente 1 hora de fumada, mais ou menos. Então, e já falando também das bitolas, o charuto, quando a gente vai degustar um charuto, ele existe as evoluções que a gente chama de terço. Primeiro terço, segundo terço e o terceiro terço, é o último, tá? Então, 40 minutos de fumada. Pô, vai ficar 40 minutos fumando um charuto? Sim, só que não é uma coisa que você vai ficar direto, não vai largar o charuto. Tem um tempo, uma cadência de puxada. Legal. Puxa ali a cada 1-2 minutos, deixa o charuto descansando, bate um papo, vai fazer o que está fazendo, vai beber. Enfim, você não vai ficar com o charuto o tempo todo na mão. Certo. Então, tem uma cadência de fumada que você vai achar em todos os charutos. Se você pegar um charuto Corona de 40 minutos e fumar em 20, ele vai superaquecer, vai amargar. Então você tem que respeitar o tempo de fumada de charuto. Perfeito. É diferente do hábito do cigarro. É importante ressaltar isso até pra... Putz, eu fumo muito cigarro, eu fumo muito tabaco, eu fumo narguile. É diferente o hábito de fumar, é como você fuma, é o intervalo entre as puxadas, como você disse. Então, a hora que você pegar o charuto, acho que tem que ter aquele switch. Ó, tô parando, não tô fumando cigarro, tô fumando charuto. Como eu vou fumar ele? Exatamente, você matou, é isso daí. O charuto você tem que estar com a energia baixa, você tem que apreciar, você vai relaxar,
não é uma coisa que você é obrigado, você, preciso fumar porque eu estou nervoso. Não, isso aqui você vai fumar com o tempo. Se você tem 30 minutos e pega um charuto de 40, fuma os seus 30 minutos. Dispensa ele com o restante, porque senão você vai prejudicar a sua experiência. E assim, consequentemente, com todos os charutos. Voltando a falar do terço, e já entrando na questão das harmonizações, né, acompanhamento. O charuto, no primeiro terço, ele começa ainda muito suave, ele está começando a pegar força, ele está começando a pegar temperatura. No segundo terço, que é o meio, o charuto está começando a mostrar seus sabores, está começando a abrir. A partir dali, a experiência em questão de sabores já fica muito agradável. Legal. E aí já dá para você acompanhar com alguma coisa um pouco mais encorpada. No último terço, você pode acompanhar com a harmonização, o acompanhamento do segundo, ou pode colocar ainda uma coisa mais encorpada. Eu acho legal acompanhar a evolução desses terços, porque você vai vendo uma evolução de sabores na degustação. Você pode pegar do começo ao fim uma água com gás, um refrigerante que o pessoal usa muito, um uísque do começo ao fim, mas para você ter uma experiência também mais a fundo, é legal. Eu sugiro o pessoal fazer essa experiência que eu tenho certeza que vai gostar. Tem uma que eu acho que é Coringa, que é primeiro terço café, segundo cachaça e o último chocolate amargo. Cara, não tem erro. O charuto funciona melhor. Esse aqui é o Coringa. Esse aqui o pessoal vai gostar. Bom, então você trouxe uma surpresa aqui pra gente também, né, Brunão? Que legal, cara. Então vamos ter aqui em primeira mão a experiência de uma pessoa abrindo uma caixa de charuto. Vamos lá, vamos ver qual que vai ser a boa. Bom, e aqui também, né, eu acho que todo mundo que gosta de apreciar um charuto tem vontade a experiência de abrir uma caixa é muito agradável. Pelo cheiro, pelos aromas ali, você já consegue ter uma percepção bem legal do charuto, né, que você, enfim, vai apreciar. O bagulho é Asmir mesmo, você é louco. É uma experiência gigante, né, cara? E Absurdo. uma coisa bem interessante da Dânima é a cartinha como prestígio às nossas torcedoras. As pessoas que ficam torcendo lá pelo tabaco. Como prestígio às nossas torcedoras, vem com uma cartinha delas de apresentação. Pessoal, só um detalhe importante. A gente tá dando risada, mas as torcedoras são as pessoas que dão um formato pro charuto, que torcem o charuto. Não são as pessoas que comemoram quando eles crescem, tá? É só para deixar clara essa informação para vocês. Então, e uma forma de prestigiar o trabalho delas, né? A gente recebe muitos elogios, por quê? É uma forma de prestigiar o trabalho delas e também uma forma de controle de qualidade. Legal. Porque numa linha de produção de charuto, vamos supor assim, uma linha de produção, uma produção inteira. Vamos produzir Corona hoje, uma bitola. Toda a linha de produção produz Corona, torce o Corona, vai para uma outra etapa onde é feita a separação e o encaixamento. Na Dânima não, uma única torcedora... Na Dânima. Agora vai dar crise. Já era, mano. Eu não consigo, mano. Que coisa besta. Então, na Dânima, uma única torcedora. E agora? E agora? Acabou? Vamos lá, agora eu consigo. Cena 9, take 1, torcedoras. Pra quê, mano? Pra quê? Eu tô raciocinando agora de onde que eu tenho que começar. Você vai retomar da parte Das torcedoras. Da que- cartinha. de uma forma de prestigiar as nossas Ah, torcedoras. sim. Então, e além de um processo de qualidade, também é uma forma de prestigiar
Eu não fiz nada, tô sério. Tava fora de prestigiar. Vambora. Vai. Desculpa, Bruno. Cara, que Não, merda, não, velho. Que tranquilo. palavra amaldiçoada, velho. Por que eu vou falar isso? Tô foco. É isso. É isso. Vai. Focado. Inclusive, aqui em São Paulo, tem consumidor que ele só gosta de charuto de determinada torcedora. Que sabe... Não. Vamos respirar aí, manter a concentração. Agora vai. Agora vai. Então, e aqui em São Paulo, tem consumidor que só gosta de charuto de determinada torcedora. E o legal dessa cartinha também, Bruno, é que ela traz, ela recupera aquela questão que você falou da manufatura. Exatamente. Mostra que cada charuto é feito por uma pessoa e aquele charuto vai ser sempre só daquele jeito. É uma coisa individual, né? É uma coisa meio que Isso, exclusiva da pessoa que perfeito. comprou. Exatamente, é um produto manufatura, nenhum é igual ao outro. Então, assim, vai ter suas particularidades, uma tem uma habilidade de determinada bitola, mas produto manufaturado é isso mesmo. E cara. uma dúvida, cara, eles colecionam essas cartinhas também? Colecionam. Eles Essa guardam a coleção, cartinha da torcedora Exatamente. específica. Tem gente que tem todas as cartinhas. Hoje eles armazenam, colecionam e foi uma surpresa bem legal que a gente teve na intenção de prestigiar o trabalho delas e o mercado adorou. Muito legal. Então, pessoal, essa aqui é a experiência de abrir uma caixa da Daniman. Olha que coisa animal e uma coisa que eu tenho certeza que você não sabia. Muito show, né? Beleza, vamos cortar isso pelo amor de Deus. Mas deu. Conseguimos. deu. E ele falou torcedor e eu não ri. Bom, agora a gente vai para a parte principal, que é fazer o corte, efetuar o corte também, que é uma parte muito importante para você não danificar o seu charuto, né? Aqui vocês podem ver a linha, né, que se chama cabeça do charuto. O corte nunca pode ultrapassar essa linha para baixo, porque senão vai desencapar, né? A capa vai soltar. Então essa aqui é uma demarcação, daqui para cima você tem que efetuar o corte. Existem alguns cortadores como esse que ele tem limitador, Muito legal. tá? Então aqui não tem risco de ultrapassar esse corte. Eu vou encostar aqui, vou fazer um corte, tá? O pessoal quando vai efetuar o corte pela primeira vez, eles costumam hesitar. Pode ir sem medo. Pegou e dá um corte preciso sem hesitar, tá? É esse aqui mesmo. É o que a gente precisa para ter um bom fluxo do charuto. Ô, Bruno, uma pergunta. Eu acho que a gente pode ser uma dúvida de vocês também. As pessoas, quando você vai cortando, você vai descobrindo como você gosta do corte. Você gosta de uma forma mais neutra? Como funciona isso? Como você encontra isso? Sim, você pode começar, já quando a pessoa tem essa dúvida, o ideal é a pessoa começar pelo furo. A pessoa efetua um furo, vai apreciando. Se ela achar que está muito preso ou está com muita intensidade de sabor, ela pode aumentar o corte. Certo. Como a gente ainda tem essa demarcação aqui, pode ser que no decorrer da fumada ele possa ficar um pouco mais intenso. Você pode efetuar um novo corte para limpar essas puxadas. Ela vai abrir um pouquinho mais ainda. Então o ideal, faz sentido, é cortar menos e ir aumentando conforme você sentir a necessidade. Isso. Perfeito. Mas nunca pode ultrapassar essa linha aqui. E isso que você está falando se aplica principalmente nessa bitola aqui, torpedo. Legal. O torpedo, a gente chama figurado, né? É um charuto figurado. Aqui, ele, conforme você vai cortando, vai abrindo fluxo, tá? O torpedo sem esse acabamento, ele é um robusto, é uma outra bitola, mas aqui você pode ir efetuando o corte, tem gente que gosta mais pela intensidade, entrega de sabor, gosta mais dessa bitola por qualquer que seja o motivo, e aí você vai cortando aqui e vai abrindo o fluxo. Só que se você cortar muito, ele deixa de ser torpedo, aí você deveria ter fumado um robusto, mas é basicamente isso. Perfeito, muito legal. Bem bacana. E agora o acendimento. O acendimento também é muito importante, tá? Como eu disse, o cortador, ele é um item dos itens básicos, mas você consegue apreciar o charuto sem um cortador. Você pode, tem gente que fura no dente mesmo, improvisa alguma outra coisa, vai fazendo furinhos, mas eu acredito que o item mais importante é o maçarico. Por quê? O maçarico, ele tem a combustão completa, né? Como a gente já falou, ele tem a combustão completa, o gás sai até azul. A combustão completa quer dizer que não vai entrar resíduos no seu charuto.
diferente do isqueiro tradicional. Ele não tem a pressão, então a queima daquele combustível não é completa. Então ele vai jogar resíduo para dentro do seu charuto. Isso me lembrou muito a questão de como a gente alimenta o fluido do Zippo, né? A gente comentou muito no vídeo do Zippo, que se você não assistiu, clica aqui em cima. No vídeo do Zippo a gente fala que muita gente usa querosene dentro do Zippo para poder acender. E isso acaba deixando muito gosto no que você for fumar. Então acho que aqui se aplica da mesma forma. Quanto mais queima, mais consome o gás ou o fator de acender, né? Menos gosto vai vir pro seu charuto. Exatamente, perfeito. Muito é legal. isso mesmo. E no acendimento tem uma coisa muito importante, né? Como eu já falei, eu prefiro para quem está iniciando o Zippo é o ideal, é uma chama só. A chance da pessoa aquecer muito o charuto é mais difícil. Quando você superaquece o charuto, você vai prejudicar a sua degustação, ela vai amargar. Por isso a importância de você escolher um charuto com uma bitola. Se é uma bitola de 1 hora de fumada, você tem que respeitar o horário, o tempo. Se você fumar muito rápido, vai amargar. Do mesmo jeito que se você acender o charuto de forma errada, você também vai superaquecer e vai queimar. A forma correta de acender um charuto. O cuidado é, você não pode encostar a chama, ficar com a chama muito próxima do charuto. Então você vai acender o charuto apenas com o calor da chama, ó, já é o suficiente. Ah, que legal. E vai fazendo o acerto, ó. Você vai girando o charuto para fazer a queima uniforme. Eu vou encostar aqui só para vocês verem o que não pode acontecer, ó. Isso aqui não pode. O charuto já dá uma chamuscada. Então a forma correta, mantém uma distância e só com o calor da chama vocês vão fazendo esse acendimento, ó. Tá? E é isso aqui, vai acertando, vai girando. E eu acredito que isso seja um erro muito comum, né, cara? A galera coloca o fogo e acende direto. Muito comum, é um erro muito comum. Perfeito. Como o charuto é meu, eu posso assoprar. Perfeito. Se eu estou acendendo o charuto para alguém, isso é um serviço de epicure sommelier. Você vai acender de forma uniforme e vai balançar ele para ele oxigenar dessa forma. Ah, entendi. Eu Entendeu? nunca entendi pra então, galera ficar assim com o exatamente. charuto. E aí vai oxigenar e aí você vai servir a pessoa. Se o charuto é seu, você pode soprar, você pode puxar, mas esse charuto está aceso de forma correta. Perfeito. Olha, É basicamente E, isso. gente, o cheiro é bem gostoso. O charuto é uma coisa bem legal. A forma de você segurar o charuto também. No charuto não existe regras, né? Não existe regra. O charuto é seu, você pode segurar da forma que você fica confortável. Mas se você estiver num evento e você quer estar ali da forma, né, da etiqueta do charuto, vamos dizer assim, você vai segurar ele dessa forma, tá? Não é igual ao cigarro nas pontas do dedo, nas pontas dos dedos. Você vai colocar ele um pouco mais acima entre os dedos, fechar a mão e com o indicador você vai entrelaçar ele. Lógico, não de uma forma tão mecânica. Você pode achar o seu ponto de conforto aqui, tem gente que é um pouquinho mais para cá. Desta forma também, é uma forma que a gente considera que está dentro da etiqueta do charuto, tá? Enfim, de uma forma você encontra uma forma confortável. Essas duas formas são duas maneiras corretas de segurar o charuto. Perfeito. Pô, legal. Isso é bem importante. Não é aquilo que você falou. Não existe uma forma certa, mas é uma forma que é comum ser vista, né? Algo que se você tiver num evento de charuto é legal você continuar com esse Exatamente, exatamente. Muito legal. O pessoal, tem muitas pessoas que gostam de seguir os rituais. Eu particularmente gosto, né, de seguir os rituais, efetuar o corte, acender com maçarico. E é basicamente isso. Na hora de puxar o charuto, como a gente já falou aqui dos 3/3, o charuto vai pegando força, ele vai evoluindo. Você manter uma cadência de puxada para o charuto não queimar muito rápido ou de repente se apagar. Se apagar não tem problema, é super comum. É bem melhor você demorar mais para fumar o charuto do que fumar ele com tempo reduzido. Tá? Nossa, E para é um você processo. continuar acendendo o seu charuto, a gente fala que existe 3 tiros, que é para ele acender as 3 camadas dele. Os 3 tiros seria basicamente isso aqui, ó. É uma puxada, sopra, 2 puxadas, sopra. A terceira puxada, você vai acender toda a camada do charuto. Bem legal. Dessa forma aqui, ó. Não sei se o pessoal conseguiu pegar,
Mas nessas 3 puxadas, quando o charuto está apagando, na primeira ele vai acender o miolo novamente, ele vai aquecer novamente o miolo, a segunda camada e a terceira camada. Dessa forma você consegue até ter uma abundância maior de fumaça. Muito legal. Então o charuto realmente você não precisa aquecer de novo. Você sempre tenta manter ele aceso conforme por isso você falou da cadência do fumo, Exatamente. Né? Essa é a importância. Você acerta a cadência de puxada e vai ter uma fumada legal. Brunão, tem um pessoal que sempre fica muito em dúvida e acho que você vai poder explicar bem isso pra gente, por que isso acontece, que é por que o charuto fica tanto em brasa, né? Por que não batem o charuto como batem o cigarro? Por que esse hábito não se faz isso? Exato, cara, assim, é bem interessante. A cinza, a gente não costuma bater imediatamente a cinza, porque a cinza pode conservar um pouquinho a temperatura do charuto. Perfeito. Não vai deixar ele nem apagar, nem sobreaquecer muito ele. Então a gente costuma deixar 1, 2, 3 centímetros de cinza. Acima disso, aí já entra na questão da etiqueta do charuto também. Quando o seu charuto tiver com uma cinza, já com um tamanho considerável, para você não sujar, para ela não cair na sua roupa, você vai limpar a cinza, você não vai bater como a gente bate no cigarro dessa forma. Você vai pegar num cinzeiro ou algum local que você vai descartar a cinza e você vai pincelar o charuto dessa forma para soltar a cinza. Quando ela está maior, ela vai sair de uma forma mais correta, né? Que ainda está um pouco pequena. Mas você não vai bater dessa forma, nem bater no cinzeiro. Você vai dar uma pincelada no cinzeiro para tirar a cinza. Legal. E tem gente que gosta também é uma questão de desafio. Existe até concursos de cinzas, onde o que tiver a maior cinza ganha um prêmio, alguma coisa. O pessoal vai fumando e fica com a cinza sem bater a cinza do tamanho do charuto. É perigoso, é manobra mesmo. Cara, e eu achei muito legal esse cinzeiro que você trouxe aqui. Você comentou que ele é mais usado para ambientes externos, né? Muito show ele. Exatamente, é um cinzeiro exclusivo da Dânima, nunca vi outra marca produzir. Ele é o ideal para ambientes externos, né? É um cinzeiro que só pode ser adquirido na nossa fábrica, na loja da fábrica, porque ele tem esse suporte que a gente limpa a cinza e ela escorre para esse compartimento. Quando a gente usa outro cinzeiro, quando bate o vento voa, suja, né? Faz aquela sujeira. Esse aqui não. Esse aqui para ambientes externos principalmente é um cinzeiro bem legal, o pessoal gosta bastante. Cara, muito bacana, obrigado pelas informações, é muito show, porque vai ajudar a galera que quer começar, né? E como eu disse anteriormente, é sempre muito bem-vindo. O mundo do charuto está de portas abertas para todo mundo, né? Cara, eu que agradeço aqui, foi super legal, bate-papo, conversa. Espero ter tirado a dúvida do pessoal, incentivado novas pessoas a apreciar o charuto, encorajado, né? O charuto está acessível, está democrático, tem vários lugares que você tem acesso. Aqui a Prime Tobacco você vai ter um acesso a uma grande variedade de charuto, pessoas capacitadas a te orientar, te guiar na sua primeira experiência e não falta nada aqui para a galera iniciar. Boa, fechado, cara. Bom, gente, quem quiser acompanhar, ter mais informações sobre charutos, sobre a Dânima, pode me acompanhar no Instagram, é bruno.epicure. Lá eu solto bastante novidades, eventos, workshops, degustações, novidades da marca. E se quiser ter mais informações ainda especificamente da Dânima, vocês podem acessar o site, que é daniman.com.br, e lá vai ter várias outras informações especificamente sobre a marca. Bom, pessoal, esse foi o primeiro papo com um profissional aqui que a gente trouxe charuto. Vocês gostaram? Esse tipo de conteúdo é maneiro, eu gostei pra caramba. Eu agradeço de coração a presença do Brunão aqui. Foi uma experiência do cacete, pra ser bem honesto. E, cara, não esquece de deixar o seu like, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Isso ajuda muito a gente. Além disso, eu quero saber qual que é o seu charuto favorito. Então deixa aqui nos comentários que eu quero saber, eu vou ler um por um e vou ver quem que gosta dos charutos que temos aqui na loja, beleza? Fala, meu velho, seja Prime, fui!